Olá, aqui é o Marcos Beck. Mais ou menos uns 3 meses atrás eu resolvi propor um desafio de quadrinhos chamado Desafio Flip Through. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, propondo esse desafio. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e também na descrição para você dar uma olhadinha se você quiser ver toda a proposta do desafio. Mas basicamente eu pedi para que vocês, né, inscritos no canal, pessoas que acompanham aqui os vídeos, para que vocês escolhessem um tema, né? Votassem no tema, primeiro sugerissem e depois votassem. E o tema no final de todo esse processo, o tema escolhido foi coragem. E eu dei 3 meses para todo mundo criar uma história em quadrinho baseada no tema coragem. A ideia de usar um tema foi para desafiar as pessoas mesmo, né? Quando você tem que fazer uma história baseada em alguma coisa, algum tema específico, o desafio é muito maior. Então a ideia era fazer exatamente isso, né? E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas, né, quantidade de quadrinhos que eu recebi nesse desafio e fiquei muito feliz por isso. Bom, como prometido, eu vou fazer um vídeo, esse vídeo no caso, falando sobre todos os quadrinhos participantes, inclusive o que eu fiz para o desafio, porque afinal de contas eu também queria participar. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai falar sobre cada um dos quadrinhos participantes do desafio Flip Through. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os participantes do desafio. Eu estou com a janela aberta aqui. No total, nós tivemos 38 histórias. 38 histórias, foi muito mais do que eu esperava, então estou super feliz com isso. Vamos começar aqui de baixo para cima, porque são as primeiras pessoas, né, que conseguiram participar. A primeira postagem foi do Marcelo. O Marcelo que não tem necessariamente um Instagram, alguma coisa para gente divulgar aqui, mas é o Marcelo Augusto. Foi Falta Coragem. Fez uma HQ curta, foi a primeira participação de todos, né? Uma HQ que fala sobre, com um tema bem específico, mas com um teor de comédia, né? Ele fala sobre a esposa, a coragem de enfrentar a esposa, né? Achei super legal, foi o primeiro, foi logo no mês de abril, ainda dia 15 de abril. Foi super interessante. Obrigado aí, Marcelo, pela participação. Bom, outro participante também, que foi o Pedro, que ele não postou lá no começo, mas a história dele está aparecendo aqui porque faz parte, é um dos capítulos, na verdade, da história dele chamada Bronze Skin Inc., que é uma história super legal, acho super interessante mesmo. E a participação do Pedro foi um capítulo dessa série dele, né? Que é uma série muito legal, é um pouco picante, assim, tem umas cenas interessantes, mas ela é toda colorida, ela tem um humor interessante também, é divertido. Se você ainda não leu Bronze Skin, entra lá na Flip-Thru e procura por Bronze Skin Inc. e você vai achar um monte de capítulos que o Pedro já tem, incluindo esse que é participante do desafio Flip-Thru, né? Você pode ver que todas as histórias são coloridas, tem bastante humor, um humor mais picante de vez em quando, mas os personagens são interessantes, você gosta dos personagens, você se envolve com os personagens, vale a pena vocês conferirem Bronze Skin lá na Flip-Thru. Obrigado por participar do desafio, Pedro. Aí em seguida veio essa outra participação, que é do Cristiano. O Cristiano tem Instagram, ó, Artes e Lugares Store, que é do Cristiano Quintana aqui. Então ele fez essa história sobre pescaria, história de uma página só, criada especialmente para o desafio, foi um dos primeiros também que entrou nessa, e tem uma arte diferente, assim, uma arte mais conceitual. Eu achei bem interessante, e ele consegue em uma página meio que dar essa sensação do medo que está acontecendo, e no final ele encontra só esse cachorrinho mesmo. É uma página só e mesmo assim consegue passar o tema da coragem, né? Aí o Zimo também entrou. Zimo também é uma série do Rafael. Bom, não tem Instagram também, Rafael Carneiro. É uma série onde se fala sobre ficção científica e tal, e ele também entrou participou desse desafio Flip-Thru. E aí tem a minha história, que foi a próxima a aparecer, né? Na verdade, Zimo também não foi no começo, foi mais pro final, mas como é uma série que já estava publicada, acaba aparecendo aqui embaixo. E a minha HQ que eu fiz, eu já falei sobre ela aqui no meu canal algumas vezes, então eu fiz naquele estilo webtoon, né? Então você lê em sequência, estilo pergaminho, como alguns falam, mobile, toon, narrativa vertical, tem um monte de nome, né? Mas eu fiz nesse esquema para dar
para testar mesmo, para experimentar formas diferentes de narrativa e foi um negócio bem interessante, assim. Foi a minha primeira experiência fazendo esse tipo de narrativa mobile comics, né? E eu achei muito legal, foi uma experiência muito boa mesmo. E se você ainda não leu, entra lá no desafio para dar uma olhadinha no, na minha HQ participante também do desafio Flip Through. Bom, o próximo é Zoomium Intrepidez, do Eduardo Bandeira, que também tem um Instagram. Aqui tá o Instagram dele, ó, underline 0EDJ. Você pode visitar ele lá também. E eu achei super legal essa história também, uma história curta nesse formato que eu falei agora, um formato webtoon, mobile comic, né? Formato pergaminho, vertical, né? Tantos nomes que tem. Super legal, uma história muda que eu acho interessante também, conseguir passar o tema através de uma história sem textos, né? É legal. Então essa participação do Eduardo foi muito legal também. Muito obrigado, Eduardo, por participar do desafio. A próxima história é Guarda-Roupa, ou Guarda-Roupa da Rebeca Santos, não tem Instagram aqui também, Rebeca Santos, ou Guarda-Roupa. É uma história que eu gostei bastante, foi surpreendente, assim, ela fala sobre o medo, na verdade, né? Eu percebi que muita gente explorou o medo, né, que querendo ou não, tem uma relação direta com a coragem, né, porque você precisa ter coragem para enfrentar o medo. Então muita gente falou sobre medo e covardia também, né? Tanto o personagem sendo corajoso e outro personagem sendo covarde, por exemplo. E eu gostei bastante dessa participação da Rebeca. Vale a pena você dar uma olhadinha também. Obrigado, Rebeca, por participar do desafio. A próxima história é I Love You, do Cauã Mainart, que também não tem Instagram aqui cadastrado na plataforma, mas ele participou também do desafio com uma história curta, pequena, mas super interessante, sobre a coragem de falar, né, os seus sentimentos com alguém. É legal, muito legal a participação. E que venham mais quadrinhos seus aí, Cauã. A próxima história é Coragem da Alma, do Elder Belém. Ele tem um Instagram aqui, vamos ver então qual é. Zanimacões. Zanimacões é o Instagram do Elder, participante aqui do desafio com essa HQ Coragem da Alma. É uma história mais sobre um pouco de super-herói, então mostra o passado dessa heroína, né, a mãe dela enfrentando monstros e tal, e depois ela tendo que assumir a coragem de enfrentar também os mesmos desafios que a mãe enfrentou. É uma história interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá também. Helder, muito obrigado por participar do desafio. Bom, tem essa entrada do Giovanni, que na verdade é só uma parte do que vai vir depois, né? Depois ele postou a história completa e aí eu vou falar sobre a história dele mais pra frente. A próxima é Sussurro, do Paulo Dias, que também não tem Instagram aqui. Então vamos ver aqui a história do Paulo. O legal da história do Paulo é que ele fala sobre mitos e mesmo aquele que tem coragem não consegue dar conta das lendas, né? É uma história bem curtinha, com 2 páginas, 3 páginas na verdade. E é legal, tem uma arte interessante e eu achei que o contexto ficou massa, assim, aproveitar esse negócio das lendas e tal. Bem legal mesmo a sua participação, Paulo. Valeu por participar, né, do desafio. Bem, a próxima participante é a Flávia Andrade, com Você Teria Coragem. A Flávia é autora dos quadrinhos Legião S.A., né, e o Instagram dela tá aqui, legião_S.A, né, e ela posta todas essas tirinhas lá na Flip Through também, tem feito bastante sucesso, inclusive, e eu fiquei muito feliz que ela participou do desafio também. É uma história de acampamento, né? Quando a pessoa conta histórias de terror no apartamento e sobre... No apartamento. Como a pessoa conta histórias de terror no acampamento e a coragem que tem que ter para enfrentar, né, esse medo logo depois de você ouvir uma história. É bem interessante, acho que vale a pena você ir lá conferir também. Flávia, muito obrigado por participar do desafio. Bom, o próximo é o Morbid Stories, que na verdade também é uma série, não é uma história curta, mas provavelmente algum dos capítulos deve ter entrado como desafio. É do Vinícius Soares, ele não tem Instagram aqui cadastrado na plataforma, mas ele deu entrada como... eu acredito que tenha sido esse primeiro capítulo, né, que fala sobre coragem mesmo, que é uma história um pouco de terror sobre... Né, tanto que o título é Prova de Coragem, né? Mas é uma história de terror e como que o garoto tem que ter coragem para enfrentar o desafio que os outros meninos ali do orfanato que ele tá estão propondo para ele, né? É bem interessante também, fiquei bem feliz que você participou
desse desafio também. Valeu por participar. A próxima história que eu vou falar é sobre, chama Coragem, né? O tema já está até no título, que é do Darlan Alves de Oliveira, que na verdade não tem aqui o registro do Instagram dele, mas eu sei que é o Homem Besouro, se eu não me engano, o Instagram dele, então entrem lá para conferir. O Darlan fez uma história bem tocante, que foi baseada em uma história que o pai dele contava, se eu não me engano, que é sobre uma... Assim, tem cachorro, né, na história, pra mim mexe comigo já, então eu já não posso nem já não tenho uma opinião muito não enviesada, né? Minha opinião é enviesada porque eu adoro histórias com cachorro, você sabe disso porque eu tenho várias histórias com cachorro. Então, essa história me tocou bastante, fiquei bem emocionado, inclusive, de ver essa história. E a narrativa e a arte do Darlan estão cada vez melhores, vale a pena você conferir também. Darlan, obrigado por ter participado do desafio. A próxima história é Café com Amigos do Myron Cavalcante, que também não tem Instagram cadastrado aqui na plataforma, então eu não vou saber divulgar agora. Mas é uma história legal porque é a coragem de você conseguir novos amigos, né? Então, o cara tá lá tomando café sozinho e tal, e ele tá ali, tá vendo aquele pessoal lá e ele precisa ter coragem de ir lá conversar com o pessoal, mas acaba não dando certo. E eu não vou falar o final da história, mas é interessante você dar uma conferida também, né? Café com Amigos do Myron Cavalcante. Obrigado por participar, Myron. A próxima história que eu vou falar é do Emerson Monteiro, chama Elogio à Coragem. O Emerson publica também a história Haruka, aqui, né, a série que tem vários capítulos chamada Haruka, aqui na Flipthrough. O Instagram dele é Emerson M. de Souza, tudo separado com underline. E ele fez uma história bem interessante, porque a pessoa, na verdade, fala sobre coragem e incentiva a outra personagem a ter coragem, mas na verdade porque ela queria tomar o lugar da outra no videogame. Então é super legal, é divertida de ver, tem um texto legal, então vale a pena vocês conferirem também. Elogio a coragem lá no link do desafio Flipthrough que está aqui embaixo na descrição. Valeu por participar, Emerson. Fiquei bem feliz com a sua participação. Bom, a próxima história é Nano Guerreiros, é uma das minhas preferidas aqui do desafio, é do Diogo Neto. O Diogo Neto tem um Instagram, mas infelizmente na hora de abrir aqui deu ruim. O link para o Instagram do Diogo não está funcionando, provavelmente ele errou ali na hora de colocar o link, mas não está dando muito certo. De qualquer forma, o Diogo tem uma arte legal, ele já tem alguns outros quadrinhos aqui bem interessantes na Flipthrough. E ele entrou com essa história que não é tão curta assim, é uma história de 49 páginas, naquele estilo também webtoon, né, estilo vertical. Uma história muito legal, gente, muito legal mesmo. Cara, não dá pra dizer nada sobre essa história, você tem que ir lá ler. A arte tá legal, a narrativa tá interessante, né, os personagens são interessantes. É super legal, vale a pena mesmo você ir lá e ler Nano Guerreiros do Diogo Neto. Muito legal. Diogo, obrigado por ter participado também do desafio Flipthrough. Bom, a próxima história chama O Desafio, do Alisson Santiago. O Alisson tem Instagram, para você saber qual é o Instagram do Alisson, ó, Alisson com 2 L's, ponto Santiago, né? Ele tem alguns quadrinhos aqui na Flipthrough também, que você já pode ir lá conferir. Bom, e o Alisson entrou falando com uma história até tocante, assim, e bem pesada, né? Não é uma história muito simples sobre a coragem. Então, assim, eu não tenho nem como falar muita coisa sobre o que acontece, porque eu não quero estragar, mas só para você ter noção, tem palhaço no meio, né? Então você já viu que o bicho não é simples não, é um negócio meio pesado. Então é para maior de 18 anos, então se você não tem 18 anos, né, não esquece que não é para você, tá? Alisson, muito obrigado por participar do desafio Flipthrough e parabéns pelo trabalho, bem interessante sua história. A próxima história é Anxiety X, do Ariel Marafico. Infelizmente também o link do Instagram não está funcionando, então eu não vou conseguir dizer qual é o Instagram dele direitinho, mas a história tem 30 páginas, também não é uma história tão curta, e falam sobre coisas mais de dentro, né? Tem um contexto interessante porque ele tem um toque um pouco fantástico, assim, apesar de ser uma história bem sóbria sobre sentimentos, sobre depressão. Ele também tem um amiguinho ali, um bichinho, que é aquele que tem na capa aqui em cima, que fala com ele. Então, eu percebi que tem um mundo por trás dessa história também, além do que a história mostra aqui, mas não aborda muito durante a história. Mas é super legal a história, tem um lado mais pesado também, que fala um pouco sobre depressão.
e também aborda o tema da coragem, né? Ariel, muito obrigado por participar do desafio também. Nossa próxima história chama Meu Último Ídolo, do João Henrique Duarte, que também não tem Instagram cadastrado aqui na plataforma. É uma história interessante, sabe? Fala sobre doenças, sobre um pai tentando a qualquer custo fazer com que o ídolo da criança doente vá visitar ela. Bom, eu não vou falar como termina para não estragar a história, mas é tocante também, é uma história que vale a pena ser lida. João, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo esforço de criar essa história e parabéns pela história. Bom, a próxima história chama Volta Perigosa, do Diego Medeiros, que também não tem Instagram aqui. Bom, essa história é meio cômica, assim, porque fala sobre a vovó que dirige tipo Vin Diesel, assim, no Velozes e Furiosos, e é muito interessante porque aborda o tema da coragem, mas também tem um lado hilário, assim, um lado cômico que eu gostei bastante. Parabéns pelo trabalho, Diego, e obrigado por participar do desafio. A nossa próxima história chama Sistemática, da Fernanda Celery, que tem o Instagram, eu não sei se é Celery ou Celery, eu não sei como é que fala, né? Mas Celery com dois Celery com dois L's, underline art. É uma história muito legal sobre a coragem também, que muita gente abordou isso, que eu acho que é um tema que eu também abordei na minha história, que é a coragem de falar seus sentimentos, né? De enfrentar ali uma situação que você pode ser recusado, que você pode não ser aceito, né? Então é muito legal essa história também. Eu gostei bastante, me prendeu do início ao fim. Também não é uma história pequena, não, uma história longa. Eu achei legal mesmo e vale a pena conferir Sistemática com Y lá na FlipTrue. Fernanda, muito obrigado por participar do desafio e parabéns pelo seu trabalho. Gostei bastante da sua história. A próxima história que a gente vai falar é Humanidade, do Mário César, que tem esse Instagram The Spider Darko, na verdade é The Spider Darko, né? E é uma história complexa, eu diria até. Não é uma história tão simples de compreender, né? Fala sobre, não diria a coragem em si, né? Porque eu não identifiquei muito bem esse tema coragem na história, mas é uma história meio metafórica, assim, né? Mas é interessante também, acho que vocês deviam lá conferir e tentar também compreender esse lado da história que fala sobre a coragem, né, de alguma forma. Então, Mário, muito obrigado por participar, achei seu trabalho bem cabeça, valeu por participar do desafio, valeu pelo esforço de participar aí do nosso desafio Flip True. Bom, a próxima história que a gente vai falar é Intruso, do Souza Garrido, também não tem Instagram, aborda a coragem de um jeito interessante. Ele também usa esse formato webtoon, né? Inclusive o traço dele me lembra um pouco o traço coreano. Achei bem legal as cores, gostei da narrativa diferente e tem um traço cômico, tem umas partes cômicas na história que são bem interessantes, né? Eu aconselho vocês a irem conhecer o trabalho também do Souza Garrido. Obrigado por participar do desafio. A próxima história é Coragem Involuntária, é uma das minhas preferidas, tá? Do Alessandro Lucosevicius. Olha aí, eu achava que o meu nome era difícil. Meu nome é Beckenkamp, né? Lucosevicius também é complicado. E aí, Aleluco é o Instagram dele, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Essa história é muito legal. Eu me diverti, porque ele mostra quando a pessoa meio que acontece sem querer a coragem, né? As pessoas acham, na verdade, que o personagem teve coragem, mas na verdade foi meio que sem querer o que aconteceu. Cara, é muito legal. Eu não quero mostrar aqui para não estragar a história, porque é uma história bem pequenininha, mas vale a pena vocês procurar lá na FlipTrue Coragem Involuntária. Alessandro, obrigado por participar do desafio, gostei bastante da sua história. Vocês estão vendo que eu estou falando bem rápido aqui sobre cada uma delas, porque são quase 40 histórias, e se eu ficar detalhando muito sobre cada uma, a gente vai ficar 3 horas aqui fazendo esse vídeo. Então por isso que eu estou falando bem rapidinho e estou querendo mostrar para vocês um contexto geral da história para que vocês possam ir lá e conferir também, quem ainda não conferiu essas histórias, para entrar no link que está aqui na descrição e ler todas essas histórias, que vale muito a pena. Então eu quero apresentar para vocês, se vocês tiverem alguma preferida, você escolhe, pega o nome e já vai direto lá no link do desafio que vai estar aqui embaixo na descrição e já procura a história que você gostou mais. Certo? Bom, o próximo é uma também que eu achei muito legal, chama Level Up, da Vitória Oliveira. Ela tem o Instagram Vancotiart, né? Vancotiart aqui.
o Instagram dela para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho. Eu achei muito legal, a arte dela é muito bonitinha, as cores são muito legais e é uma história fofa. Só posso dizer isso para vocês entrarem lá e conferir Level Up da Vitória. Vitória, obrigado por participar do desafio. Gostei bastante da sua história. A próxima história que a gente vai ver é do Wagner Rocha, chama Teste de Coragem. O Wagner Rocha que tem aqui o Instagram Wagner_TR, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Essa história é uma historinha que me lembrou muito a Turma da Mônica, vocês conseguem ver até pela estética da história, né? E é uma história grandinha também, não é uma história tão pequena e tem a ver com esse tema da coragem de enfrentar, na verdade, um desafio também, como já teve alguma outra história que falou sobre isso, né? As pessoas colocam um desafio, né, para um dos personagens enfrentar, e a mesma coisa acontece aqui, e tem um final legal também, divertido, então eu gostei bastante desse estilo. Como eu falei, lembrou bastante Turma da Mônica, né? E eu acho que tem essa intenção mesmo de ser uma história mais para crianças e eu achei super legal. Acho que vale a pena vocês conferirem também e deixar um comentário lá pro Wagner nessa história. Wagner, obrigado por ter participado do desafio. Gostei bastante da sua história. A próxima história é Passagem, do Gabriel Batista, que tem o Instagram Briel no Papel. Gostei bastante do nome do Instagram dele. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. A história é muito legal, muito bonitinha também. Eu gostei. Foi um dos que chegou... foi postado bem lá pertinho do prazo, mas ele conseguiu dar conta de postar e é muito bonitinha. É uma história que fala sobre enfrentar os desafios usando o seu próprio dom, né? Não ter apenas a coragem de enfrentar, mas também enfrentar usando a sua essência, né? Eu achei muito legal, gostei, acho que vale a pena vocês irem lá e conferir também essa história Passagem do Desafio Flip Tour. Gabriel, obrigado por participar desse desafio também. Adorei a sua história. A próxima história é Oportunidades, do Elton Silva, dos Santos, que também não tem Instagram aqui, mas também é uma daquelas histórias que fala sobre o contexto de você se expressar, de você falar para alguém, ter a coragem ou não ter a coragem de se expressar, né, de falar o que você sente para uma pessoa que você gosta. Tem essa mesma pegada que algumas das histórias, inclusive a minha também tem, né? Eu achei bem legal, gostei da construção de cenários e tal. Achei que ficou um pouquinho chapado só, podia ter um pouco mais de contraste, né? Uns pretos no fundo, alguma coisa assim. Mas eu gostei da arte, gostei da história também. E acho que vale a pena vocês irem lá conferir. E muito obrigado, Elton, por ter participado do desafio. Bom, a próxima história é Bom Dia Marina Gota de Safira, do Hugo Yanes, que tem o Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O Instagram dele é MaxTerHugo. MaxTerHugo. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dele. E é uma história com sereias, né? Uma história com um pouco de um tema fantástico, mas que também aborda alguns assuntos mais pesados, um pouco mais pesados. Até tem um aviso aqui no início sobre isso, né? Eu achei uma história, a narrativa um pouco truncada, assim, por causa dessas sequências de quadros mais fechados, mas você vai lendo e vai começando a entrar um pouquinho mais na história. E muito obrigado, Hugo, por ter participado do desafio. O próximo quadrinho que a gente vai ver é do Café e Cappuccino, né, que é uma série de tirinhas que já é publicada na Flip-Thru há um tempo, já tem uma regularidade, o Gustavo publica bastante, né, inclusive o autor é o Gustavo Falcão, que está sem Instagram aqui, mas eu sei que ele tem também, mas talvez seja o mesmo, né, Guga Falcão. E é uma série de tirinhas e ele fez uma história curta exclusiva para o desafio, falando sobre coragem também. E eu achei muito legal porque eu adoro esses dois personagens, eu acompanho as tirinhas e eu aconselho você também, se você se interessar por esse tipo de humor, para ir lá. É um humor inocente, um humor divertido, para você conferir Café e Cappuccino lá na Flip-Thru. Gustavo, obrigado por participar do desafio. Bom, a próxima história é Stray Cat, da Graziele Gomes, que já tem vários quadrinhos publicados aqui na Flip-Thru também, inclusive uma série de tirinhas que eu adoro, que é a C'est la vie. E o Instagram dela é _red.wings. Eu gosto bastante do trabalho dela. Bom, Stray Cat fala sobre orgulho, na verdade, né? Fala sobre a coragem de enfrentar as barreiras do próprio orgulho. Então tem um tema mais realista, um pouco assim, né? Achei bem profundo o trabalho e eu gosto bastante do estilo de narrativa que a Graziele usa bom, eu aconselho você ir lá e ler essa história, que também não é uma história muito curta não, é uma história mais longuinha, tem várias páginas, e vale a pena conferir os outros trabalhos da Graziele também. Graziele, muito obrigado por ter participado do desafio. Bom, a próxima história que a gente vai falar é Coragem nas Alturas, do Rauan Vieira, que ele tem o Instagram
@hauanvr_art. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Bom, Coragem nas Alturas é uma HQ super pequenininha, mas bem interessante, que fala exatamente sobre isso, né? Ter coragem de pular de um avião ou não. A parte mais interessante é que você já percebe que a pessoa não está de paraquedas, né? E aí depois você se surpreende um pouquinho com o final. Rauan, obrigado por ter participado do desafio. Bom, a próxima HQ é Instinto, do Zé Guitar. Também não tem Instagram aqui, mas tem um Blogspot, desenhosdozero.blogspot.com é o site dele. Bom, a HQ me lembrou um pouquinho um estilo mais europeu, na verdade, né, de narrativa, né, com os tipos de quadro, a quantidade de quadro por páginas, até a paleta de cores me lembrou, e fala sobre um novo vírus, né, se baseia aqui também do Covid-19, fala alguma coisa sobre relacionada a isso, e eu achei bem interessante essa participação também do Zé Guitar, né, que é Rogério Correia, que finalmente vi o nome dele, né, não tinha percebido a primeira vez. Muito interessante mesmo, Rogério, obrigado por ter participado do desafio. O próximo quadrinho que a gente vai falar é o Vladimir Neve Rubra, do Jefferson, que eu adoro o trabalho do Jefferson, ele também é autor de Gael, que é uma história que eu gosto bastante, né, que tá aqui na Flip-Thru. Gael é muito legal, o Instagram dele, se você não conhece ainda, é Gevas com 2 S's aqui, underline 89, tem um trabalho bem legal. Tem bastante coisa legal para ver lá. E também leia Gael na Flip-Thru, que é uma história muito massa. O Vladimir fala sobre um período da guerra. Então ele mistura um pouco um período de guerra com um pouco de fantasia, né? E eu gosto muito da fluidez do traço, né? Da forma como o Jefferson desenha os personagens dele. Sempre parece muito fluido, muito meio de borracha, assim. Eu acho muito legal, eu gosto bastante e aconselho vocês a lerem Vladimir e também Gael, do Jefferson Valério. Jefferson, obrigado por participar do desafio, viu? Chegamos nos últimos 3, né? Ufa, estamos chegando lá. Chuva Ácida, que eu falei até no começo que tinha um quadrinho lá embaixo que era só o início de uma história, então, era dessa história aqui do Giovanni Araújo, né, que não tem Instagram aqui, e é uma história bem interessante, assim, mas que ainda não terminou, ela não é uma história fechada por si só, né? Eu não tive eu não consegui pegar uma relação direta com o tema coragem, de certa forma, talvez na parte 2 da história que ele disse que vai vir aí, ele vai abordar, vai ficar mais claro essa abordagem, mas é uma história muda, né, com um tipo de desenho diferente também, toda colorida, uma narrativa diferente também, que deu uma certa dificuldade num primeiro momento de compreender o que a história estava querendo passar com a narrativa, mas numa segunda leitura eu consegui pegar facilmente assim, o contexto do que estava acontecendo. E como eu falei, assim, a parte da coragem talvez ainda venha num próximo capítulo. Mas, Giovanni, obrigado por participar do desafio. A próxima história é Um Pequeno Ato de Coragem, do Eduardo Souza, que também não tem um Instagram aqui pra gente ver, e fala sobre uma família que, inclusive, eu fiquei interessado, o meu comentário para ele foi exatamente esse, eu fiquei interessado em saber mais sobre essa família, uma família que tem o pai, a filha e a mãe, e basicamente elas estão fazendo um treinamento, alguma coisa assim, até a hora do almoço, mas a história é legal e vale a pena você conferir também Um Pequeno Ato de Coragem, né, lá na Flip-Thru. Obrigado por participar do desafio, Eduardo. E para finalizar, Alison Morgan, I Loved You, do Matheus Andrade, que tem esse Instagram, Mateu com 2 T's e H, underline Andrade, né, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Isso é uma coisa importante que muitas pessoas esquecem, né, de colocar a ordem de leitura. No caso, a ordem de leitura aqui é a normal, então nem precisaria colocar isso, né? Mas numa HQ com ordem oriental, né, da direita para a esquerda, é legal você sempre colocar qual é a ordem de leitura da sua história. A história do Matheus é interessante porque fala também sobre falar dos seus sentimentos, né, expor seus sentimentos para alguém que você gosta e depois descobrir que talvez seja tarde demais, né, se você não falar a tempo. Então é uma história interessante, totalmente colorida, um trabalho bem legal, eu acho que vale a pena vocês conferirem. Matheus, muito obrigado por participar do desafio. Como eu avisei, né, eu tô falando super rápido aqui porque esse vídeo já deve estar enorme, mas eu li todas, tá, pessoal? Né? Só ficar bem claro, eu li e comentei na maioria dessas histórias e eu estou apresentando elas para você como prometido no desafio, para você também ir lá e ler essas histórias e comentar o que você achou. Bom,
E para finalizar esse vídeo, eu queria agradecer todo mundo que participou, foi um negócio super legal. Eu recebi muito feedback positivo de pessoas falando que o desafio é um negócio legal que incentiva a criar histórias, inclusive comentários falando que acabaram criando uma história para esse desafio e que agora vão criar volume 2, volume 3, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e vão continuar essa história a partir da história que eles criaram para o desafio. Então eu realmente fiquei muito feliz. E se você acha que a gente tem que fazer mais desafios como esse, deixa um comentário aqui embaixo dizendo que você quer mais desafios. E se você acha que esses desafios ajudam, incentivam a criar quadrinhos, a mais pessoas a criarem quadrinhos, então deixa um comentário também dizendo o que você acha sobre isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado se você participou, e se você não teve a chance de participar, fique ligado que quando tiver um novo desafio eu vou anunciar aqui no canal também. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.